Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Sempre um prazer estar aqui e receber a nossa audiência. E mais uma vez um episódio super especial. Vamos receber aqui uma pessoa que já é recorrente aqui no podcast, e por isso eu sou muito grato por ele estar sempre disponível para conversar com a gente, que é o Dr. Sérgio Pimentel, chefe do setor de retina do HC USP, um cara super gente boa, atualizadíssimo, que adora os estudos de retina, e a gente vai discutir um tema super interessante com ele, que é DMRI seca, haja vista que é um tema que está em alta no momento, né? Algumas terapias surgindo, né? Aquela doença que a gente ficava sempre, né, sem ter muito o que oferecer para os pacientes. Agora existem opções, embora a gente vai discutir aqui a eficácia, se realmente vale a pena, se realmente tem benefício clínico para os pacientes. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Bernardo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né? Então, outra vez aqui com o maior prazer do mundo para conversar com vocês sobre esse tema que a gente tem alguns recursos a mais para tratar os pacientes com DMR seca, né? Então, pessoal, a DMR seca, a DMRI, de um modo geral, uma das principais maculopatias, uma causa de cegueira importantíssima no mundo, principalmente, né, nos países aí da América do Norte e da Europa, mas também aqui no Brasil. E, embora a forma exudativa seja mais grave, ela, há muitos anos atrás, os anti-VEGFs revolucionaram o tratamento da DMR exudativa. E no caso da forma seca, que sempre foi a forma mais leve, embora também possa evoluir para as formas graves como a atrofia geográfica, a gente nunca tinha nada a oferecer para o paciente, a não ser os multivitamínicos ali, que tinham muito mais um objetivo de, enfim, evitar a revolução para as formas graves. E a gente vai começar falando justamente da suplementação vitamínica, né, que foi estudado nos estudos AREDS e depois no AREDS 2. Professor, quais são os pacientes que se beneficiam dos multivitamínicos aí na DMRI? Tá, tem uma classificação no AREDS que avaliou isso. Então, a DMRI é classificada em 4 estágios pelo AREDS, 1, 2, 3 e 4. E os pacientes que se beneficiam com as vitaminas estão no estágio 3 e 4, são as formas mais avançadas, tá? Então, estágio 3, você tem que ter pelo menos uma drusa maior que 125 micra, são drusas maiores, ou alguma alteração pigmentar, isso é estágio 3. Então, o estágio 3, em 5 anos, avança para DMRI tardia, que significa você ter atrofia geográfica ou membrana neovascular, em 18%. Tá? Então, depois de 5 anos, na média, esses pacientes têm um risco grande de perder visão no olho, 18% deles. E eles se beneficiam. O outro grupo é o estágio 4. Estágio 4 é CT, qualquer forma de atrofia geográfica, foveal ou não foveal, uma membrana neovascular ativa ou uma DMRI cicatricial, perda de visão. Então a gente está vendo qual o risco do olho oposto. O risco de olho oposto de ter a mesma evolução para DMRI tardia, pelo AREDS é 43%. Tá? Então esses dois grupos, em média, depois de 5 anos usando o suplemento, os dois combinados, então você tem... Se você não usa as vitaminas, você tem um risco de avanço de 28%. E você consegue baixar esse risco de 28% para 20% usando as vitaminas, né? Chegar no estágio avançado. O resultado é modesto, a eficácia é pequena? É pequena. Mas, mas você tem um ganho. Então, eu acho que tem a indicação de você usar nesses pacientes estágio 3 e estágio 4. Falando um pouquinho, né, dos estudos, né, você já adiantou um pouco, né, dos estudos AREDS e AREDS 2, e o objetivo de tratar esses pacientes, né, queria que você explicasse, né, porque assim, às vezes a pessoa pode confundir um pouco, né, eu vou tratar para melhorar as drusas ou melhorar a classificação da doença, mas não é esse o objetivo, né? Isso, o objetivo é você não perder visão, seja por atrofia ou seja por uma membrana vascular, né? E o interessante é que se a gente vê essa redução de risco, de 28% para 20%, isso acontece para membranas neovasculares. Para atrofia geográfica não acontece. Então, as vitaminas são pouco eficazes para a incidência de atrofia geográfica. E é interessante, mas se você dá para um paciente que já tem atrofia geográfica, tem um estudo do AREDS que verificou isso, você diminui o ritmo de crescimento da atrofia geográfica.
embora o poder estatístico, como é um pós-hoc, seja pequeno, então não dá para você dizer exatamente isso, é sugestivo que você diminua o crescimento da atrofia, mas não que a incidência dela seja menor. É interessante, né? Tem vários detalhes. Mas então não é para o paciente, não é para desaparecer drusa, não é para o paciente ganhar visão, tá? É para ele ter uma evolução da DMR tardia, de perda e risco de perda visual menor. E aqui a gente está falando de um estudo robusto, um estudo com N gigantesco, né? Que talvez não seja todos os estudos que a gente vai discutir hoje sejam assim, mas esse é um estudo que tem bastante respaldo científico, né? Muito. Nível de evidência, milhares de pacientes acompanhados por um tempo muito longo. Eu estou dando resultado de 5 anos, mas esses pacientes continuaram sendo seguidos. E para os cirurgiões de catarata, é importante dizer que esse estudo não mostrou o benefício dos suplementos vitamínicos na progressão da catarata, que é uma coisa que eles estudaram também ali no subanálises do AREDS e não tem esse benefício, apenas ali para a retina, para evitar a progressão para as formas avançadas, sobretudo a neovascularização macular. E tem um outro dado para catarata, do AREDS. É um dado que é controverso, mas que fasectomia não aumenta o risco de você fazer membrana vascular, de você avançar para DMR tardia, porque tem essa dúvida, né? Poxa, eu vou operar um paciente com bastante drusa, será que ele vai fazer uma membrana vascular? E os estudos são um pouco conflitantes, mas o estudo com a melhor metodologia é o AREDS, e o AREDS não mostra, né, que você tem maior risco quando você opera a catarata de um paciente que tenha DMRI. Interessante. Acho que talvez seja assim uma extrapolação de uma coisa que tem uma fisiopatologia completamente diferente, que são as doenças vasculares, né? Então, edema macular diabético, que pode piorar com a cirurgia de catarata, e pensar, será que pode gerar neovascularização? Mas é muito interessante esse dado que você colocou. Falando assim do ponto de vista prático, né? Porque também é uma dúvida, né, para a gente poder também ajudar a galera que está ali na ponta atendendo. Tem diferença das formulações comercialmente disponíveis, seja as que existem no Brasil, seja as que o paciente pode, de repente, trazer de fora, em relação à manipulação de suplementos? Como que você costuma fazer na prática, assim, para orientar os seus pacientes? Tá, então é interessante. Eu acho que são 2 aspectos que a gente pode falar. O AREDS foram 2 estudos com 2 estudos distintos avaliando vitaminas diferentes. Então, primeiro vitamina C em doses altas, vitamina C 500 mg, vitamina E 400 unidades internacionais, e no AREDS 1 você estudou beta-caroteno, tá? E o beta-caroteno em pacientes com fumantes aumenta o risco de você ter câncer de pulmão. Então, e esse risco aumentou nessa população, então o que fizeram foi um outro estudo, AREDS 2, que substitui o beta-caroteno, que tinha esse risco, por luteína e zeaxantina. Tá? Você não teve benefício maior de frear a evolução para DMR tardia, mas esses pacientes você corta o risco de fumantes desenvolverem câncer de pulmão. Então você tem 2 formulações. E as formulações têm que seguir exatamente o que o estudo AREDS recomenda. Tá? Então você pode fazer isso manipulado, fazer em farmácia de manipulação aqui no Brasil. Só tem uma marca que vende aqui no Brasil de acordo com a formulação do AREDS, que é a Latinofarma, que vende 2 caixas diferentes, uma chama AREDS e outra chama 2. Você tem que tomar 2 comprimidos de cada, 4 comprimidos por dia. Tá? As outras, infelizmente, por restrições da Anvisa, não tem a formulação como no estudo AREDS. Uma outra forma é você importar. Existem importadoras que trazem o Preservision AREDS 2 dos Estados Unidos. Tá? Mas a gente tem aqui, então você pode importar ou pode fazer em farmácia de manipulação. Tá? Esperando que a farmácia manipule adequadamente, né? Mas tem que seguir a fórmula exata, correta. Eu acho que de farmácia de manipulação, acho que o que tem que ficar assim de insight para o pessoal é a questão da padronização, tem que ser um lugar super confiável. Exatamente. Porque a gente imagina que uma Latinofarma, que essas empresas farmacêuticas americanas tenham controles rígidos ali na formulação, que talvez uma farmácia de manipulação menor não vá ter.
ter. Então, assim, não é que não possa manipular, mas saiba muito bem onde você vai manipular, onde você vai pedir para o seu paciente manipular, para ele não gastar dinheiro à toa, porque é um tratamento que, como é uma coisa que ele vai fazer por muitos anos, fica caro, então que pelo menos ele tem ali o benefício. Né? Em relação ao que você falou, das 2 cápsulas, né, de Aredes e 2 cápsulas do 2 lá do Latinofarm, é por conta eles não podem colocar tudo numa cápsula só, por conta de limitações regulatórias, também da quantidade de suplemento que pode ter em cada uma. É o zinco. O zinco são 80 miligramas que a dose recomendada. E a Anvisa não permite que você tenha formulações com mais de, eu acho que de 60 miligramas. Então você coloca uma parte numa caixinha e outra parte do zinco na outra caixinha, o total do 80. Mas cada uma não tem menos do que o que a Anvisa sugere, o que permite. E você vê que nos Estados Unidos o estudo foi feito com zinco 80 miligramas. O zinco dá um pouquinho de indigestão, eu vejo nos pacientes. Então até dividir essa dose é interessante, sabe? Da formulação da Latinofarm, eu acho que é interessante você dividir em 2 tomadas. Em geral, eu peço para o paciente tomar depois de uma refeição grande. Então, eu escolho quais as 2 refeições maiores você tem no dia. Então, eles tomam depois da refeição, e aí tem menos indigestão por causa da concentração de zinco ser mais alta. Perfeito. Então, pessoal, a gente falou aqui a primeira parte da nossa conversa, que era sobre os suplementos vitamínicos. Então, está bem clara a evidência de que vale a pena prescrever as formulações para os pacientes no estágio 3 e 4 da classificação do Aredes para evitar a progressão para formas. Evitar não, né? Não vai conseguir evitar 100%, mas reduzir o risco, né, de progressão para a membrana neovascular. Vamos falar um pouquinho agora de um tratamento mais recente, ainda não tão disponível no Brasil, que é a fotobiomodulação. Né? Tem muita gente falando disso. Consiste basicamente na aplicação de luz de um determinado comprimento de onda na retina, estimulando a função mitocondrial e a produção de ATP, na teoria. Né? Na teoria pode ser indicado para pacientes com acuidade visual entre 20/32 e 20/100, com drusas e sem atrofia geográfica central. O estudo que avaliou a fotobiomodulação foi o estudo LightSight, está publicado no Retina, e eu queria conversar um pouquinho sobre esse estudo. Professor, poderia explicar para a gente como que foi o desenho desse estudo e os principais resultados encontrados? Sim. Então, esse estudo LightSight 3 vem de 2 outros estudos anteriores, o LightSight 1 e 2, que usaram o mesmo aparelho, o Valeda, para fazer essa fotobiomodulação. Os 2 estudos anteriores usaram pacientes um N muito pequeno, menor que 42 pacientes, envolvendo controle e tratados. Então não chegou a conclusão nenhuma. Existe um estudo, só para a gente ter uma base, que foi um protocolo do DRCR-NET. Foi o protocolo chama AE. O protocolo AE, ele usou a fotobiomodulação para tratar pacientes com edema macular diabético, no estudo nível 2, tá? Fase 2, mas com um número grande de pacientes. E o objetivo do estudo era pegar pacientes que tinham 20/25 de visão ou melhor, ou seja, com edema macular pequeno. Um grupo era observado e outro era tratado com fotobiomodulação. Um estudo muito bem controlado, como o DRCR-NET é padrão. E durante o segmento eles não viram alteração de acuidade visual nesses pacientes, nenhum ganho de acuidade visual, nem ganho no OCT, de redução de espessura macular. O grupo DRCR-NET, no final, explica aqui então que a fotobiomodulação não tem efeito para edema macular diabético, mesmo em pacientes, você vê, com pouco edema macular, e numa condição muito mais benigna, eu diria, do que a degeneração macular relacionada à idade. E é um estudo muito bem feito, com um protocolo muito adequado, uma metodologia adequada, e não mostrou diferença. E no final do artigo, da publicação do protocolo aí, eles se desculpam a comunidade, pede uma desculpa pela comunidade científica, porque esse estudo foi feito baseado em estudos menores, que sugeriram um benefício, pelo gasto que você faz no estudo, né? E essas desculpas foram feitas em outro editorial de uma outra revista, no JAMA, pedindo novamente desculpas e explicando que eles não iam mais usar fotobiomodulação no tratamento de diabetes, tá? Então, o único estudo com protocolo adequado mostrou que isso não funciona para edema macular diabético. Aí a gente chega no LightSight 3. Então, o LightSight 3 vem de 2 estudos anteriores com N pequeno, sem resultados consistentes. O LightSight 3 usou um número de pacientes pequeno,
usou 91 pacientes tratados e com 50 não tratados. Um número muito pequeno, tá? Para você tirar alguma conclusão. A ideia do estudo é seguir, fazer a fotomodulação a cada 4 meses nesses pacientes, seguir esses pacientes durante 2 anos. E o Lysight 3, agora recém-publicado no Retina, mostra os resultados de 13 meses. Como resultado, esses pacientes ganharam só 2,3 letras tratados em relação ao sham, ao controle. 2,3 letras não é uma linha de acuidade visual, né? Estatisticamente, se você vê o intervalo de confiança do grupo tratado e do grupo placebo, eles se misturam muito. Então, se você olha a estatística, você vai ver que eles usaram testes não paramétricos para ter uma estatística significativa para os valores de acuidade visual, que não é usual. Então, você olhando o artigo e vendo os resultados, você fala, poxa, não tem diferença do grupo tratado para o grupo controle, não tem diferença. Mas se você usa um teste estatístico que você acha, você pode ajustar a sua confiança, você tem um P significativo. Então eles têm um P significativo para 2,3 letras de diferença que não tem alteração, né? Mas na conclusão do estudo, eles falam, olha, houve melhora significativa da acuidade visual, que na verdade a gente sabe que é muito precária essa conclusão e não é um embasamento científico pequeno. Outras alterações, redução de volume de drusa, foram objetivos secundários, não tem redução de volume de drusa em 13 meses. Outro sobre redução de atrofia geográfica. Eles mostraram que a incidência de atrofia geográfica é menor nesse grupo tratado. Mas é um dado que se compara com crescimento de atrofia geográfica, o crescimento é igual, não retardou crescimento em nenhum dos dois grupos, no grupo tratado ou no controle. Então é outro dado que não tem significância. Então, infelizmente, seria um tratamento que, se tivesse eficácia, seria um tratamento adequado para a gente retardar a perda visual nesses pacientes. Mas com os dados apresentados pelo estudo, muito enviesados e com um número de pacientes muito pequenos, a gente não consegue chegar a essa conclusão. Eu acho que precisaria de um estudo muito maior, com N muito maior, com um protocolo adequado para a gente chegar a conclusões corretas, né? Então, infelizmente, esse estudo não permite que a gente tire conclusões de que a fotobiomodulação seja eficaz em DMR. Não foi eficaz em edema macular diabético pequeno e, no meu ponto de vista, também não é eficaz em retardar o crescimento de DMRI. Tem uma frase que diz que sob tortura os números dizem qualquer coisa, né? Conclusão desse estudo é essa. E aí, assim, realmente fica complicado. Eu vou até pular, então, a próxima pergunta, né? Que eu ia dizer se os resultados desse estudo respaldam a adoção mais disseminada dessa tecnologia, né? Então, mas eu já consigo concluir com base na sua argumentação que, na sua visão, ainda carece de mais estudos, pelo menos algum estudo com N maior, com uma estatística talvez mais bem padronizada, né? Talvez algum grande grupo desses aí, né, fazer um estudo para poder, né, até por causa do custo, né, professor? Então, esse estudo vai seguir por 24 meses, né, então a gente vai ter os resultados de 2 anos do estudo, mas com os resultados enviesados do primeiro ano, eu acho que a gente não vai concluir nada no segundo ano. Então, se a empresa quiser realmente vender os aparelhos que tenham uma eficácia, ele precisava reformular o estudo, a metodologia de estudo, fazer um estudo muito maior, com critérios mais adequados, com testes estatísticos que sejam adequados para a gente chegar à conclusão, se faz efeito ou não. Com o que foi apresentado, infelizmente não dá para a gente ter conclusão positiva sobre a fotobiomodulação. Perfeito. Muito boas explicações e eu acho que é super importante esse tipo de conteúdo, né, para os médicos que nos ouvem, né, para realmente estar ciente, né, de saber interpretar os estudos, né, não acreditar em qualquer coisa que falam para você. Eu acho que é muito importante. Vamos agora para terceiro bloco da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho agora das drogas que surgiram e que já são aprovadas pelo FDA para tratamento de pacientes com atrofia geográfica,
né, que o objetivo principal dessas drogas é retardar a progressão, a velocidade de crescimento da atrofia geográfica e não reverter uma atrofia geográfica, que é algo pouco possível com o que existe de tecnologia hoje, né? Estou falando do pegsectacoplan e do avacincaptad pegol, os nomes difíceis dessas drogas, mas são drogas que atuam na cascata do complemento. Queria perguntar para você, professor, qual que é o racional por trás do uso dessas drogas aí, no que se refere ao mecanismo de ação delas e se existe alguma diferença entre elas mais importante? Então, a ideia é que o complemento está envolvido na formação de drusas e provavelmente na formação também de atrofia geográfica, né? Então, isso vem de estudos histopatológicos que detectam complemento em drusa, em áreas de atrofia geográfica, em modelos animais, em avaliação genética. Então, os genes que estão relacionados ao complemento estão relacionados ao aparecimento de DMRI e de DMRI atrófica também, tá? Então, existem várias vias de você formar degeneração macular. Uma delas está relacionada à inflamação e ao complemento. Existem outras vias relacionadas, por exemplo, à isquemia, se você perder couro capilar, fatores ambientais, paciente que fuma, paciente que é obeso, paciente sedentário. Então, existem vários mecanismos, um deles é o inflamatório e o que acontece é que a hiperatividade do complemento. Então, o complemento está hiperativo na DMRI e na atrofia geográfica. Então, você começa a ter destruição de células visuais, de fotorreceptores, por isso que você ampliaria a atrofia geográfica. Então, se você bloqueia esse mecanismo, a cascata de complemento, você diminui essa hiperatividade, ou bloqueando C3 ou bloqueando C5, você reduz esses mecanismos deletérios de lise celular, né? Então, a ideia é essa. Você inibir C3, que está no começo da cascata, a ideia é que você talvez tivesse uma ação mais ampla, mas o efeito colateral é que você pode bloquear o efeito do complemento nas reações infecciosas, por exemplo. O complemento está lá e está presente na retina e em várias outras células para bloquear mecanismos de infecção, por exemplo, né? Para depurar células senescentes, né? Então, existe uma atividade contínua para a homeostase da retina e para o organismo inteiro. Então, se você bloqueia ela no topo da cadeia, talvez você tenha efeitos colaterais que não apareceram no estudo, mas efeitos colaterais mais evidentes. C5, você inibe a cadeia mais embaixo e você acaba inibindo um elemento que é de lise celular, que chama MEC, tá? Inibindo a MEC, que é um subproduto do C5, você diminuiria a destruição de células e de couro capilar, tá? Então, esse mecanismo de tratar o complemento é de você diminuir a atividade que estaria aumentada do complemento em DMRI e evitar a progressão disso, tá? Como existem outros mecanismos relacionados a você fazer DMRI e fazer atrofia, a eficácia você não espera que seja muito grande, porque você vai bloquear um mecanismo, mas existem outros concomitantes, na minha impressão, causando o mesmo efeito, né? Interessante. E o pegsectacoplan é o que inibe C3, C3. E o avacincaptad que inibe o C5. Que a gente pode chamar de ACP. Eles falam ACP, ou é o ACP. Então, ele inibe C5, ACP, que é o Izervay, né? E o Syfovre é o pegsectacoplan, os nomes comerciais. O Syfovre, o pegsectacoplan, foi aprovado pelo FDA em fevereiro do ano passado, nos Estados Unidos. E o Izervay, ou Izervay, o ACP foi aprovado em agosto do ano passado, que é o inibidor de C5. Perfeito. Tá? Então, falando um pouco de indicação, assim, né, quais seriam os critérios de indicação, né, para a prescrição dessas drogas e qual que é o regime de tratamento para esses pacientes? Então, isso ainda é controverso. Eu vou te falar o estudo como foi bolado. O Oaks e o Derby, que falam do pegsectacoplan, inibidor de C3, eles incluíram pacientes com atrofia geográfica central e com atrofia geográfica, quer dizer, foveal, e com atrofia geográfica fora da fóvea. Então, eles incluíram os dois grupos.
Então a gente poderia incluir pacientes para tratar com isso, tanto o que está chegando na fóvea, que tem a fóvea envolvida, mas que ainda tem visão razoável, ou aquele paciente que tem atrofia extrafoveal. Tá? Eles incluíram também, um critério de inclusão foi a área da atrofia geográfica, a área entre uma área de disco até 7,5 áreas de disco. Tá? Nossa, 7,5 áreas de disco é uma coisa enorme. Atrofia. Então, provavelmente extrafoveal, impedindo que ela progrida. E eles excluíram, então, áreas menores do que 1 diâmetro de disco, que são atrofias que crescem lentamente. Quanto maior a atrofia, mais rápido o crescimento. Então, atrofias com menos de 1 diâmetro de disco de área, eles crescem mais lentamente, então eles foram excluídos do estudo. Se você for ver o protocolo de inclusão e exclusão, é muito interessante. Eu acho que eles fizeram a coisa certa. Então, incluíram atrofias que crescem mais rápido. Então, uma coisa para a gente ver em pacientes, eu incluiria, então, pacientes que tivessem atrofias um pouco maiores, tá? Outra coisa, talvez, para selecionar em pacientes, mas que não foi feito no estudo, é você perceber por autofluorescência, isso foi feito tudo por autofluorescência área dessa lesão. Se na autofluorescência sequencial desses pacientes, você faça a cada 3 meses, se essa atrofia geográfica está crescendo para a fóvea, é um paciente que precisa ser tratado. E se ela está crescendo para fora da fóvea, que em geral eles crescem mais rápido para fora da fóvea do que em direção à fóvea. Se crescer para fora, eu posso até aguardar esse crescimento, tá? Então, esses foram os critérios de inclusão de estudo que a gente pode ter uma ideia quais pacientes que a gente iria tratar, tá? Existem várias outras subgrupos que são outras alterações na retina que você vê pelo OCT que aumentam o risco do paciente, né? Então, por exemplo, depósito do rosenoide subretiniano, se estiver na área próximo da atrofia geográfica, provavelmente a atrofia geográfica vai crescer para esse setor. Tá? Se na borda da atrofia geográfica tem foco hiperrefletivo intrarretiniano, provavelmente vai crescer nesse setor. Então, se você vê um paciente que tem depósito do rosenoide e tem ponto hiperrefletivo, é melhor você tratar esse paciente porque ele mais rapidamente vai perder essa área. Tá? Então, existem nuances que você pode personalizar o tratamento. Embora os resultados sejam modestos, você vê o resultado, você vê no estudo agora com um número grande de pacientes, com um protocolo adequado e que mostra exatamente o que as drogas fazem. Quer dizer, tem eficácia? Tem eficácia. É pequena, mas ao contrário da fotobiomodulação, você sabe o resultado que você vai ter, né? Vamos falar um pouquinho então dos resultados desses estudos, né, que avaliaram os estudos, né, pivotais bem desenhados, o Oaks e o Derby que avaliaram o pegcetacoplan e o Gather 1 e 2 que avaliaram o ACP? O ACP, para ficar mais fácil. Fala um pouquinho dos resultados desses estudos pra gente. Tá, então, o objetivo primário do estudo era você reduzir velocidade de crescimento da área da atrofia geográfica. Então, a atrofia geográfica cresce, você mede a área dessa atrofia e você reduz essa velocidade de crescimento. Tá? Então, se você pegar do pegcetacoplan, do Oaks e do Derby, no primeiro ano foram duas formas de tratar. Você tratava todo mês ou bimestralmente. Tá? Se você juntar os dois grupos, aproximadamente você reduz velocidade de crescimento ao redor de 10 a 15% no primeiro ano. Se você dá mais tempo para a droga agir, essa medida vai para 20%. Então é interessante, porque se você continua tratando, o efeito vai aumentando com o tempo. O benefício vai aumentando. Então, você tem ao redor de 15% no primeiro ano, no final do primeiro ano, e você tem 20% de redução no final do segundo ano. Tá? Mas se você for pensar, você reduzir velocidade de crescimento em 15% ou 20% é pouco, né? Eu queria reduzir velocidade de crescimento em 80% ou 90%, né? Você não tem. Então, para você indicar, precisa ser muito você conversar com o paciente ou o paciente entender que a redução é pequena. No ACP, no estudo que é o Gather 2, né, que é o estudo fase 3 dele, teve o Gather 1, que é o fase 2, e o Gather 2, que é o fase 3. A redução da velocidade de crescimento foi muito parecida no primeiro ano, a gente não tem os resultados ainda no segundo ano, foram publicados na Academia Americana, mas não tem publicação ainda. Então, talvez não seja adequado a gente falar. A redução é de 14%. Tá? Existe uma forma de você medir. O FDA pediu para você fazer, você tem uma área, pediu para fazer a raiz quadrada dessa área para você ter uma quantidade linear em milímetros.
tá? Ou você pode expressar isso em área mesmo com milímetros quadrados, tá? Mas o FDA pediu para fazer isso em milímetros. E em milímetros a redução é de 14%, em área isso vai para 17%. Então é interessante para a empresa falar em área, mas o FDA falou medida linear. Então as duas mais ou menos reduzem da mesma forma, a redução é pequena, então a eficácia é pequena, mas tem uma funcionalidade, quer dizer, é um estudo que você pode confiar no estudo. Você fala, olha, é muito pequena essa redução, para mim não interessa, mas o estudo é um estudo muito confiável, o protocolo é muito bem feito, o segmento é muito bom mesmo. Então, só para quem às vezes não é retinólogo, não está tão ciente assim desse mundo da retina, são drogas feitas através de injeção intravítrea, né? Sim. Então, tem que considerar isso também na hora de indicar, né? Poxa, um tratamento intravítreo, a gente sabe que é um tratamento, né, que não é assim um colírio que você está prescrevendo para o paciente. Acabou ficando sem a gente comentar dos regimes de tratamento. É mensal ou bimestral? Ou bimestral. É mensal ou bimestral. E tem uma forma, como você fala em área, você não sabe o quanto de célula que você está, nessa área você está poupando, né? E é interessante, porque na publicação, muito bem feita do Pegcetacoplan, no Lancet, eles falam da área que você poupou, essa redução de 15% e depois de 20%, quanto que você reduz de perda de cones se o crescimento fosse em direção à fóvea, tá? Então, em um ano, você preserva ao redor de 50 mil cones. Em 2 anos, você preserva ao redor de 140 mil cones. Então, se você for ver em número, é expressivo. Mas se você for ver em área, né, ou medida linear dessa área, não é tão significativo, né? E se você fazer as mesmas contas pro ACP, o número que você preserva é ao redor de 60 mil cones no primeiro ano, mais ou menos um pouquinho a mais, 60 para 70 mil. Então, se você for ver numericamente, pela quantidade, a área da fóvea, a quantidade de cones que você tem 200 mil por milímetro quadrado, se você fizer essas contas, é uma quantidade razoável de células que você preserva, né? E ao longo do tempo, a ideia é você preservar cada vez mais. As duas linhas de controle e tratados, elas vão se separando, você vai perdendo mais o controle. Mas mesmo assim, vendo esses números, a eficácia é pequena. O custo nos Estados Unidos eu acho que é ao redor de $2.000 um frasco. Então é mais caro, um pouco mais caro do que antiangiogênico. Dependendo do preço que chegar no Brasil, talvez chegue no segundo semestre, eu não sei se vai ser viável a gente usar. E a eficácia não é uma eficácia muito, muito grande, né? A gente tem que avaliar talvez caso a caso, né? Às vezes o paciente já perdeu um olho, Sim. Tem algum olho ali com alguma visão, alguma ilhota central preservada e você quer... Sim. Enfim, o paciente ciente do custo e do tipo de tratamento e do efeito, que é modesto, avaliar caso a caso, né? Então, a última pergunta seria realmente sobre a aplicação prática, né, no cenário do nosso país. Se você acha que já existe aplicação prática considerando custos, necessidade de importação nesse momento, já tem algum paciente, já teve a oportunidade de tratar algum paciente? Então, é muito caro você fazer a importação hoje, porque não está liberado pela Anvisa ainda. Espero que liberem logo e a gente avalie os pacientes que têm mais risco de progressão e a gente consiga usar, sabendo que a eficácia é pequena. Eu tenho um paciente que eu uso, ele faz a importação direta dos Estados Unidos e ele gasta por frasco R$20 mil. E eu conversei com esse paciente, eu falei para ele, olha, a redução de velocidade de crescimento é só de 20%. É pequena, não sei se vale a pena usar. E ele tem 62 anos. Ele falou, doutor, eu não tinha nada. Agora eu reduzo 20, já é alguma coisa. Então você vê que é interessante. Você dá um dado para um paciente, uma pessoa fala uma coisa, o paciente vê de outra forma, né? E ele quis comprar, ele tem como gastar, é um gasto alto, porque eu faço... E no outro olho ele trata DMRI exudativa e eu faço a injeção, tratar estender a cada 7 semanas. Então quando ele vem fazer do interior para cá, para fazer em 7 semanas, eu faço a cada 7 semanas. Então eu uso entre 4 e 8, mais ou menos a gente personaliza o tratamento, porque para ele é difícil de ele vir 2 vezes. E daí eu faço a cada 7 semanas. Ele não teve perda,
de atrofia geográfica, mas eu trato ele ao redor de, agora vai completar 6 meses. Então... Já aplicou umas 3 vezes, mais ou menos. Mais ou menos. 3 para 4 vezes. Então, talvez um pouquinho mais. Acho que eu apliquei 4, tenho mais uma para fazer. E o negócio, esses frascos ficarem na minha geladeira, eu tinha 100 mil reais na minha geladeira. Tipo, aconteceu não pode ter um assalto pra ele. Mas então, é muito... Eu tô falando isso e citando esse exemplo porque é muito caro você fazer importação. Então, é inviável usar atualmente. Mas é interessante como exemplo, né, de que para o paciente que não tem nada e que às vezes tem condição de fazer, né, a gente não pode subestimar essa vontade do paciente de querer receber um tratamento e não ficar assim, claro, aguardando a natureza, né, se vai ter progressão ou não vai. Então, acho que é claro que vai ser para pouquíssimas pessoas, talvez sim, restrito aí aos grandes centros, né, mas vale a tentativa de conversar com alguns pacientes selecionados, né? Eu acho que, e depois, se for liberado, quando for liberado pela Anvisa e foi autorizado, um serviço público de usar, ou apesar do custo ser grande, aí, talvez a disponibilidade seja mais fácil. Tem duas coisas a mais para que a gente pode comentar disso, do complemento. Um é dos efeitos colaterais. Então, avaliar efeitos inflamatórios oculares, eles são pequenos, mas o pegcetacoplan, ele tem um efeito colateral que é fazer vasculite oclusiva, que foi reportado recentemente. Semelhante ao do brolucizumab? Semelhante ao do brolucizumab. E foram 14 horas, o paper foi publicado, foi agora em janeiro, tem um comitê da Associação de Retina e Vítreo Americana, Sociedade de Retina e Vítreo Americana, e eles reportaram em janeiro 14 olhos de 13 pacientes. Desses olhos, 80% tiveram vasculite oclusiva. E quando você tem vasculite oclusiva, isso dá mais ou menos um caso para cada 5.000 injeções, tá? É pequeno, mas quando o paciente tem, é devastador. Parece a Horvi, você lembra? Sim, da vancomicina, né? Com a vancomicina. Então é mais ou menos parecido, os pacientes perdem visão de uma forma significativa, alguns olhos foram para glaucoma neovascular pela isquemia periférica que faz. Então, a recomendação é você não usar em olhos que tenham qualquer inflamação ocular, qualquer sinal de uveíte. E você, interessante, a recomendação é você fazer no olho pior primeiro. Porque se ele tiver o evento acontece, em média, nos primeiros 10 dias e só depois da primeira injeção. Se ele não tiver a reação à vasculite oclusiva depois da primeira injeção, nenhum paciente teve depois nas outras. Todos tiveram depois da primeira injeção. Então, se você fizer a primeira injeção no olho pior e o paciente tiver essa complicação, ele vai perder visão no olho pior. Se no olho pior ele não teve nada, você pode tratar o olho melhor. Tá? Então, isso é interessante. E então esse é um efeito colateral, ele é pequeno, mas ele é devastador e ainda bem que a prevalência é pequena e tem outros antiangiogênicos que têm da mesma forma. Então todas essas drogas vão ter pacientes que respondem. O que você acha que a resposta é contra a estrutura molecular em que você usa a molécula, que é o PEG. Então são anticorpos anti-PEG, que formam essa vasculite oclusiva, né? Isso é um efeito colateral. O segundo efeito colateral, que eu não sei se é tão ruim, é a formação de membrana neovascular. Então, no pegcetacoplan, você tem membrana vascular no grupo mensal e bimestral de ao redor de entre 7% e 12%. E é dose dependente. Quanto mais você usa, se é mensal, você tem mais membrana vascular. E o sham é ao redor de 3%. Então, a prevalência é grande. E no ACP também. Tem uma prevalência um pouco menor de membrana vascular, mas você tem também. As membranas são todas membranas tipo 1 praticamente, elas respondem bem ao tratamento, então nesses 2 anos de acompanhamento em média das membranas, os pacientes perderam uma linha de visão e o sham, quer dizer, as drogas não tratadas tiveram membrana, também perderam uma linha de visão em 2 anos, com uma perda pequena. Então fazer esse tratamento não aumenta o risco de você perder visão se você tem membrana. E o tratamento foi feito no mesmo dia. Você usa o anticomplemento, você injeta primeiro o antiangiogênico e depois de 30 minutos você injeta o complemento, o inibidor de complemento. O inibidor de complemento você não injeta 0,05 como nos antiangiogênicos, você injeta 0,1. E eu já injetei, é muito oleoso, você tem que fazer uma força grande para fazer a injeção e o olho fica mais duro, a pressão aumenta.
E no protocolo do estudo, você não podia fazer paracentese, eu não sei porquê. No meu paciente eu faço paracentese, para diminuir a pressão intraocular do paciente. Então esse é o segundo efeito colateral, a membrana vascular. Algumas dessas membranas, e o estudo é interessante que ele detalha muito a membrana, são membranas não exudativas. E uma membrana não exudativa pode proteger essa área de atrofia geográfica, as membranas quiescentes. Então, se você conseguir controlar a membrana, é o sinal que você está formando uma coreo-capilar onde você não tinha. Então, você pode usar essa membrana eventualmente para preservar a visão do paciente. Então, não acho tão ruim você ter membrana aquele EPR ali com... que ia perder, que ia formar uma atrofia, tá? Então, só para falar desses dois efeitos colaterais que eu acho que são interessantes para a gente, né, ampliar o espectro de dados aí dessas drogas novas. Interessante que, né, na área da retina as pesquisas não param, né? Então tem muito estudo com células-tronco, com terapia gênica. Então acho que nos próximos anos deve sair mais coisa nessa área de DMRI, com certeza, mais terapias, né? Claro que na exudativa também saem novas drogas, né, com frequência, agora na forma seca. Sim. O importante é continuar estudando para a gente, né, poder, né, fornecer tratamentos cada vez mais eficazes para os pacientes. Professor, muito obrigado pela aula, como sempre. Eu que uma agradeço, aula, assim, nunca vi saber tanto dado, tanta informação de qualidade. Então, muito obrigado realmente pela presença e sempre um prazer conversar com você. Olha, parabéns pelo programa, espetacular, eu sempre vejo. Parabéns, Bernardo, vocês fazem uma coisa de educação continuada, espetacular, e é um prazer estar aqui. Espero que me convidem de novo, eu volto aqui novamente. Todo ano tem que ter, a gente vai selecionar sempre os temas aí que exigem mais conhecimento para você participar com a gente. Imagina. Obrigado, Bernardo. Obrigado, pessoal, pela audiência, espero que tenham gostado da nossa conversa, um abraço e até semana que vem.